Bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer à Assembleia por trazer esse tema para a discussão, já que o suicídio, e a prevenção ao suicídio e o suicídio, normalmente, eles não são objeto de discussão em várias searas. E o meu trabalho, especificamente, o deputado Ranieri Paulino já fez referência a isso, a professora Iracilda também, o projeto que eu apresentei, que foi aprovado no mestrado da Universidade Federal da Paraíba, ele trata justamente sobre a dificuldade que o jornalismo tem em abordar as notícias de suicídio. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas, normalmente, os jornais, as TVs, as rádios não tocam nesse assunto. Isso não quer dizer que não aconteçam suicídios, até porque o doutor brasileiro que já falou sobre números, nós sabemos que, infelizmente, essas estatísticas elas vêm crescendo com o passar do tempo. Mas a sensibilização dos profissionais de comunicação em relação a esse tema ainda não. Até hoje perdura a ideia de que se falar sobre o suicídio ou noticiar casos de suicídio pode gerar o efeito de contágio. O doutor brasileiro já falou sobre o efeito Werther e, na verdade, o jornalismo incorporou da literatura o receio de tratar de suicídio. Porque a época que o livro de Goethe foi lançado, final de 1774, quando o livro foi lançado, final do século XVIII, como ele também já relatou, muitos jovens se suicidaram imitando o gesto do protagonista do livro. O autor, Goethe, ele descreveu com minúcias como Werther usou qual o método que ele usou para dar cabo da própria vida. E acredita-se que essa descrição, na literatura, no jornalismo, em qualquer seara, ela é altamente prejudicial. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Organização Mundial de Saúde, várias autoridades de saúde já elaboraram, inclusive, cartilhas que são direcionadas aos jornalistas para ensinar técnicas pelas quais você possa fazer sua narrativa sem incorrer no risco de contágio. Entre essas regras estão, por exemplo, nunca colocar em manchete suicídio. Você pode tratar do caso, obviamente, mas também não descrever o método utilizado pela pessoa para dar cabo da própria vida. Isso porque se acredita que aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, aquelas pessoas que passam por momentos de pressão, que tenham ideação suicida, elas possam se sentir encorajadas a repetir o ato que viram descrito em uma determinada matéria. Nesse âmbito especificamente, os jornais impressos, pelos estudos que já foram feitos até hoje, eles são tidos como os veículos de maior influência, maior capacidade de influência sobre as pessoas com ideação suicida. Já foi comprovado que, muitas vezes, elas recortam as matérias, guardam, leem, releem e retroalimentam aquela ideação que já existe, aquela vulnerabilidade que já existe. Outro pecado capital que não pode ser cometido pelo jornalista é ilustrar a matéria com foto do cadáver pós-suicídio. Isso também é algo que é completamente rechaçado. Então, para resumir o que eu tenho a dizer, o jornalismo ele tem medo de incorrer no efeito contágio, ele tem medo de ajudar a propagar novos casos e, por isso, ele, até hoje, continua se mantendo à parte desse problema que tem se tornado cada vez mais forte, essas estatísticas que estão aumentando. E as autoridades de saúde, hoje, com essas cartilhas que já lançaram, elas querem contribuir para o efeito contrário, para que o jornalista ele se sinta mais seguro, para que possa construir a sua narrativa de modo a não influir, não ajudar a aumentar o contágio, mas sim utilize as matérias para esclarecer às pessoas um dado também fundamental. 90% dos casos de suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles poderiam ser evitados. E cabe ao jornalismo, acredito eu, nesse momento em que tantas pessoas passam por problemas psicológicos e parte delas pensa em dar cabo da própria vida, cabe ao jornalismo mostrar que há canais em que as pessoas podem buscar ajuda. Elas podem recorrer, por exemplo, ao trabalho fantástico do CVV. Muitas vezes não é necessário a intervenção medicamentosa. Outras vezes porque é também uma incapacidade biológica, química do organismo que não consegue dar resposta e você não consegue ver sentido na vida porque o seu organismo, naquele momento, uma condição transitória, não consegue produzir aquelas substâncias que lhe dão a sensação de prazer, de alegria, de felicidade. Mas, em alguns casos,
é de muita ajuda contar esse problema para alguém e saber que a pessoa vai ouvir sem lhe julgar. E é esse trabalho fantástico, extraordinário que o CVV faz, que começou no século passado, quando essa história eu acho bastante ilustrativa de como nós podemos ajudar, ainda que a gente não saiba exatamente o que fazer. Um reverendo inglês, ele criou um serviço chamado Os Samaritanos Ingleses, que foi o que deu início ao que nós conhecemos hoje como o Centro de Valorização da Vida. Ele havia sido recém-ordenado e foi chamado para os ritos fúnebres de uma adolescente de 12 anos. Ele ficou chocado porque ele não sabia o que levaria uma pessoa naquela idade, 12 anos, uma criança, a se suicidar. E uma colega dela disse que ela tinha verificado que estava com um sangramento, não sabia do que é que se tratava, achou que fosse uma doença venérea, alguma coisa terrível que faria a família dela se envergonhar, então ela se matou porque ela tinha tido a primeira menstruação, que ela não sabia o que era. E ele ficou profundamente chocado com aquele caso, ele decidiu ir para ele foi para casa, fez um monte de cartazes com o telefone dele, saiu afixando pela cidade e dizendo para as pessoas: quem tiver qualquer problema que não saiba resolver, eu também posso não saber, mas se você quiser falar, eu estou disposto a ouvir. Com esses cartazes, não apenas pessoas da cidade, mas de outros estados, de outros países começaram a chegar. Ele mobilizou a igreja e começou esse serviço chamado Samaritanos Ingleses, foi replicado para outros países. Hoje nós temos, em vários países, mais de 100 países, nós temos serviços como o Centro de Valorização da Vida, representado aqui por Cida Mello, que também é uma pessoa que tem um trabalho já de décadas, né, Cida? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns ao CVV, que tem prestado, apesar das dificuldades que enfrenta, prestado um serviço extraordinário de ajuda a quem passa por essas situações, repito, são transitórias. No momento, as pessoas podem, pelo impacto da dor que sentem, podem imaginar que não haja saída, mas há saída sim, a gente precisa se sentir estimulado a falar sobre isso, a procurar ajuda médica, ajuda do CVV, ajuda de pessoas que possam ouvir. E nós também, que não passamos por esses problemas, que a gente tente se sensibilizar mais com a dor do outro, que saiba ouvir e agir de alguma forma, ainda que não saiba, como o reverendo não sabia exatamente como fazer, mas se a gente se mobilizar de alguma maneira, já estará dando um grande passo para ajudar essas pessoas. Aqui na Assembleia, nós temos tentado quebrar esse paradigma de não falar sobre suicídio, já fizemos alguns trabalhos, a nossa diretora de comunicação, Val França, já está bastante sensibilizada em relação a isso. Nós fizemos aqui, a professora Iracilda já participou, Cida Mello também, trouxemos também um pesquisador da Paraíba, que fez Newton Formiga, escreveu uma tese sobre as causas que levam os jovens, particularmente ao suicídio. Hoje, a Paraíba tem os maiores índices de morte autoinfligida entre jovens. O estado da Paraíba também tem tido um dos maiores crescimentos no país nessas taxas, que, inclusive, lamentavelmente, também atingem os médicos, né? Nós temos 5 médicos que cometeram suicídio. Esses casos que nós sabemos, talvez até seja um número, infelizmente, maior. Então, é preciso falar. Eu acho que o jornalismo, meu projeto se propõe a isso, é uma tarefa bem difícil, mas nós nos propomos a tentar suscitar essa discussão no âmbito jornalístico, para que, da mesma forma que o jornalismo contribui para estimular campanhas de aleitamento materno, campanhas contra o fumo, são campanhas de fundamental importância para a saúde, a prevenção ao suicídio também é. Eu acredito que nós precisamos despertar para isso e fazer com que as pessoas falem, procurem ajuda e não sintam receio de se sentir angustiadas, de ter até uma ideação suicida, porque, como diz a OMS, 90% dos casos eles podem ser revertidos. E toda a sociedade pode dar uma contribuição para que isso aconteça. Vou finalizar com uma frase de Milor Fernandes, que era um escritor muito bem-humorado, e ele diz: olha, morrer é uma coisa que a gente deve sempre deixar para depois. Muito obrigada.